Então vamos lá, irmãos. Amada igreja, nós estamos por algumas semanas analisando a vida cotidiana debaixo do sol daqueles que não temem a Deus e aplicando os conselhos do Eclesiastes, o coelê, aquele que reúne para congregar as pessoas e lhes dar orientação. Ele tem mostrado a efemeridade da vida, sua futilidade, provando que ao final esta forma de vida sem sentido realmente não tem caminho para sucesso ou agrado. É como que vapor e neblina. É importante que os irmãos tenham sempre em mente na exposição deste livro que a vida acima do sol é aqueles que temem a Deus e que procuram colocar as suas vidas em direção ao Senhor. A vida debaixo do sol é o cotidiano, é a vida natural, é o nosso dia a dia. E também o dia a dia daqueles que não temem a Deus. E essa questão de vaidade, vapor, vaidade, correr atrás do vento, é mostrando a efemeridade das coisas, mostrando que nada faz sentido. Nada neste mundo sem ser guiado por Deus faz sentido. Apegar-se às coisas desta vida sem depender de Deus é como vapor, neblina, se desfaz. E Salomão está nos chamando a olhar para cima do sol. E meu desejo é que depois que a gente concluir esse livro, que ainda vai demorar umas léguas, nós tenhamos todos, irmãos, uma vida mais atrelada com o que é superior, com a vida dos que aguardam a pátria superior, a pátria eternal. E no último sermão que a gente estava tratando, as orientações do pregador, eu chamei de quando a inveja oprime, a preguiça mata. E Salomão nos falou do assalto das emoções. E se os irmãos recordam, é o assédio moral da exploração onde muitos homens, pensando serem poderosos, exercem contra os menos favorecidos naquilo que eu destaquei como extorsão. Pessoas estão extorquindo a alma das outras, destruindo, fazendo-as em frangalhos. E nós vimos como Salomão transmitiu a ideia de que Deus defende a causa dos menos favorecidos. Deus defende o pobre, Deus defende aqueles que são menosprezados, aqueles que esta sociedade falida em sua vaidade os considera e os purgam à margem da sociedade. As pessoas que são desconsideradas assim, Deus abraça, Deus recebe, Deus salva também estas pessoas. Não que Deus tenha alguma coisa contra aqueles que são mais organizados ou sejam mais abastados, é Deus que concede também essas bênçãos. Mas o olhar que o Salomão nos mostrou na semana passada é para aqueles que vivem olhando para o seu próprio umbigo. Ele nos mostrou que o homem perverso, além de alimentar sua vaidade, ele o faz isso por pura inveja. É pela inveja que ele oprime as pessoas. Claro que o invejoso nunca estará satisfeito com nada. A gente aprendeu que inveja e cobiça andam juntos, são termos meio que sinóticos. Desejando assim, estes homens vivem procurando satisfazer seus anseios e intentos malignos. É efêmero o desejo deles, mas eles tentam fazer tudo isso para a sua própria vaidade. E um dos conselhos que apliquei à igreja foi que devemos fugir da inveja, devemos fugir desse tipo de comportamento, e mostrei também que aqueles que são inconsolados encontrarão consolo em Cristo Jesus. O observador da vida também mostrou que estes homens estão com mãos sujas, lembra? E eu disse para vocês, não lavem as suas mãos como fez o Pilatos, que tenta se justificar com as suas próprias justificativas infundadas e não encaram as suas realidades ou suas falhas como deveriam encarar. As pessoas estão aí no mundo lavando as suas mãos, mas diante de Deus elas estão encardidas, estão sujas, manchadas de sangue, estarão diante de Deus e Deus há de julgar cada uma delas. Haja vista, justificação de fato só acontece por meio da graça de Cristo Jesus. Quem é que pode purificar as nossas mãos? É Jesus Cristo. Com a sua vida gloriosa, quando nós olhamos acima do sol, nos rendemos a Ele. Depois ele falou sobre preguiça. E aqui eu mostrei para vocês, a gente sorriu, a gente viu que tem pessoas que têm preguiça para tudo, inclusive para até namorar, eu falei isso, né? E é verdade, eu não sei como é que eles têm esse tipo de preguiça, mas acontece, tem preguiça e indisposição para tudo, e preguiça corrói, preguiça destrói, consome a alma. É como que
Salomão estava dizendo, eles são como canibais de si mesmos, se devoram na preguiça. Então o conselho foi estar em prontidão, servir a Deus, servir a casa de Deus, servir a família, servir ao Senhor. E hoje no sermão que nós iremos concluir o capítulo 4, vamos falar sobre individualismo e presunção. É viver sem sabedoria. Individualismo e presunção é viver sem sabedoria. Vamos à leitura do texto sagrado, depois a gente vai averiguando versículos a versículos, como a gente já está acostumado. Vamos ficar de pé no texto de Eclesiastes, capítulo 4, dos versos 7 ao verso 16. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, o homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, se aquietarão. Mas um só, como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão pouco os que vão depois, tão pouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, e também isso é vaidade e correr atrás do vento. Oremos, irmãos. Lemos a tua palavra, Senhor, e nela queremos meditar. Rogamos a ti que o Senhor me ilumine na transmissão da mesma, que o teu povo seja edificado, Senhor. Nos dá a tua revelação tão clara aos nossos ouvidos e que ela venha ao nosso coração. Que o teu nome seja glorificado, Cristo exaltado, e os nossos irmãos para a glória do seu nome. Amém. Podeis assentar, irmãos. Estão me ouvindo bem? Para mim que ficou um pouco sem retorno. Mas vamos lá. No verso 7 e o verso 8, o observador da vida, Salomão, introduz um novo fato que ele observa. Ele está observando com destreza. E as suas considerações o fizeram chegar a outra conclusão. Que tal circunstância que ele está observando não faz nenhum sentido. Ele está falando da individualidade. Ele observou os homens que vivem uma individualidade em si mesmada. E ele está dizendo que este sentido de vida não faz sentido. Veja aí o verso 7. Então considerei outra vaidade, outra coisa que não faz sentido. Ele considerou, a palavra considerar aqui é inspecionar, averiguar de maneira escrutável. Havia a possibilidade de se analisar com clareza, e ele se aplicou para isso. Ele não fez um relance, foi uma vista diminuta, ele viu com criteriosidade. E o que ele examinou? Ele viu, ele entendeu que ele encontrou uma nova vaidade, uma nova coisa que não faz sentido. Porque
ele já havia averiguado outras coisas antes. E aqui no texto, no contexto, seria o quê? É só você lembrar da pregação do passado. A opressão, que era desenvolvida pela inveja, ele viu que não faz sentido viver assim, e a preguiça, ele viu também que não fazia sentido. Está aí nos primeiros versos que a gente expôs no sermão passado. E ele havia concluído que estes novos fatos não passavam de vaidade. E viver a vida individualista não passa de vaidade, não faz sentido. E agora, analisando debaixo do sol, ele vê o verso 8. Isso é um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Irmãos, é o ser humano que quis viver um individualismo exclusivista. Existem pessoas que fazem isso. Escolhem viver a sua vida em uma exclusão. Escolhem viver a sua vida em um individualismo. Você que está aqui hoje e que se encontra nessa realidade, você vai ver que isso não vai fazer sentido nenhum para a sua vida. Individualidade é diferente de individualismo. Às vezes há esse choque de informação e de concepção. A individualidade, ela remete à singularidade. Pessoa que tem vontade, escolha inerentes a certos hábitos naturais. Exemplo, há certos irmãos aqui que gostam de jogar um futebol. Eu gosto de jogar futebol. Toda sexta que tem eu estou lá. Sábado eu estou lá com Pedro e os meninos. Eu gosto de jogar futebol, mas tem outras pessoas que gostam de basquetebol. Minha praia é basquetebol, mas na minha individualidade, eu gosto de futebol, o outro irmão gosta de basquete, a gente tem que harmonizar isso. Eu usei este exemplo, mas existem outras coisas. Há indivíduo que gosta de ir para a academia, fazer exercícios de musculação. Outros irmãos gostam de correr à rua ao ar livre. Também está praticando o exercício. É o individualismo. Cada um tem um jeito, uma forma de levar a sua vida, de gosto, e a gente precisa harmonizar. Individualidade é uma coisa que é inerente da nossa vida. Há indivíduos que também gostam de criar animais. Um gosta de criar cachorro e outro gosta de gato. Outros gostam de pássaros e por aí vai. O individualismo é diferente. Se a individualidade é uma coisa que a gente pode, de certa maneira, compartilhar e viver de forma harmoniosa, o individualismo é diferente, ele é tóxico. O individualismo é completamente tendencioso ao egoísmo e ao egocentrismo. Alguém que quer viver excluído de tudo e de todos é uma pessoa egocêntrica. Muitas vezes ela já se excluiu de Deus. É tóxico. Não representa nada, nenhum valor, e não dá valor a nenhuma individualidade de ninguém. Ela olha para as pessoas, para os talentos das pessoas, e despreza, desconsidera. Ela não encontra valor em nada, a não ser em si mesmo. E o que acontece no caminho daquele que anda no individualismo? Ele vai por um caminho tão sinuoso que ele acaba se isolando por completo. Parece que o sol só brilha para ele. Parece que as noites só aparecem para ele. Parece que a vida tem que andar no sentido dele, apenas dele. E não é assim, irmãos. Salomão diz que viu um homem sem ninguém. Alguém que escolheu a solidão. Alguém que está sem compromisso com nada, sem compromisso com outras coisas da vida que não seja ele mesmo. O pregador identificou que ele não tem filho nem irmã. Olha aí o texto. Vi um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Ou seja, deliberadamente pessoas assim escolhem se excluir e ele mesmo não constituir família. Tem pessoas que fazem isso. Não querem constituir famílias, querem ser uns bons vivants. Tem pessoas que têm família, mas não querem gerar filho. Que casa, na verdade, mas não quer gerar filho.
Por quê? Por causa de um certo individualismo, irmãos. Eu respeito a opinião das pessoas, mas às vezes o individualismo tem levado muitas pessoas a não desejar viver em família. E a palavra de Deus diz que Ele pega o solitário e faz com que ele viva em família. Deus faz isso. E viver em família não é só marido e mulher, é Deus abençoando também o casamento, dando filhos e outras coisas mais. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ter filhos porque Deus não deu condição para isso, não deu condições biológicas para isso. Isso é um outro assunto. Mas você que possui todas as condições e escolhe não tê-lo deliberadamente, você precisa rever conceitos. E principalmente o conceito da palavra de Deus. Eu digo, respeito sua posição, mas olhe com carinho o que a palavra de Deus diz. Essa pessoa também, deliberadamente, ela pode ter até família, porque muitas vezes acontece isso com muitas pessoas. Tem um lar, tem pai e mãe, mas resolve sair do lar para viver um individualismo. Esse não tem irmã aqui, em outras tradições diz não tem irmão. Ou seja, a ideia aqui de Salomão observando essas pessoas é que eles se afastaram de tudo e de todos e até dos seus irmãos de sangue, de seus pais, para viver um individualismo, para viver uma solidão, para viver em solitário. Isso não faz sentido. Viver a vida isolada de parentes, irmãos, viver a vida isolada de pessoas não faz sentido, não nos leva a dias de alegria. Escolher o individualismo exclusivista, tangendo pelo egoísmo, não faz sentido, no final vai ser vapor para você. E isto aqui já retrata um outro problema muito sério. Homem que não tem senso de responsabilidade. Responsabilidade familiar. Então, se ele não quer ter filho, se ele não quer estar com irmão, se ele não quer estar com parentela, se ele não quer estar com ninguém, ele não tem sensibilidade, ele não tem senso de responsabilidade familiar. Não sentirá também nenhuma afeição ao próximo. As pessoas que vão se excluindo de relacionamentos, irmãos, vão se enrijecendo, vão virando uma casca, que elas começam a não terem mais sensibilidade com ninguém, nem com o seu próximo. Já não tem com a esposa ou com o marido, já não tem com filhos, se tiver, ou se não tem filhos, ou com a sua parentela, já se afastou de tudo e agora está tão tóxico, sua vida ficou tão cascuda, que ele já não se abre para ninguém. Irmãos, uma das graças que Deus concedeu à humanidade é relacionamento, é relacionar-se, é viver a vida e compartilhar a vida. E isso, na intimidade humana, se revela com maior proporção e profundidade no casamento. Casamento é o lugar onde, e família é o lugar onde você desenvolve afeições, desenvolve relacionamentos. Não é lugar de isolamento. Não é lugar de você viver um exclusivismo individualista. É lugar de se abrir, de compartilhar, de conversar. O homem que se isola do individualismo não investe em emoções interpessoais para bens duradouros. Então, se você está assim, ou se você concebe a vida desta forma, você nunca vai investir em relacionamentos interpessoais e, por fim, você não terá bons frutos, bons relacionamentos duradouros. Às vezes, para você, a amizade é circunstancial. É só para um momento, é só para uma instância. E boas amizades devem durar para a vida inteira. Relacionamentos que você constrói devem durar para a vida inteira, meus irmãos. E ainda tem pessoas que não querem abrir-se para relacionamentos, são solitários, não querem ciclos de amizades, tem medo de se relacionar porque tem pânico de dividir a sua vida com as pessoas, porque não confia em ninguém. Isso é um outro problema. Você precisa aprender a confiar nas pessoas. Claro, com toda a prudência, porque o homem é pecador, o homem é enganoso, o seu coração é desesperadamente corrupto. Mas você precisa conhecer pessoas que dividem da mesma graça com você, que compartilham da mesma fé. Você precisa confiar nas pessoas.
sabe o que acontece muitas vezes destas pessoas, e que talvez seja este os seus passos de individualismo? Encontram no trabalho um meio de distração para fazer a vida valer algum sentido. Olha para o texto, no verso 8 ainda. Na metade aí do texto. Contudo, não cessa de trabalhar. Este homem que ele viu, que não tem ninguém, que vive sem ninguém, que não tem filho, que não tem irmão, ele não cessa de trabalhar. Ele enfia a cabeça no trabalho. Os seus olhos não se fartam de riquezas e não diz: para que trabalho eu se nego a minha alma aos bens da vida? Duas coisas podemos extrair aqui, irmãos. Duas coisas. Primeiro, que na tentativa de afogar a solidão e o isolamento, porque a pessoa vai se afastando tanto de relacionamentos, e quando ela começa a enxergar isso, que já é um mal, ela não consegue encontrar o caminho da volta. O que é que essas pessoas fazem? Se atiram de cabeça em ativismos, se sufocam com diversas atividades, e isso não corrige o problema. Às vezes na igreja acontece isso, pessoas que sobem e descem o tempo inteiro, que procuram tudo para fazer na igreja, porque no fundo elas são isoladas. Às vezes não é na igreja, é no trabalho secular, é no dia a dia. Faz o curso aqui, trabalho aqui, a vida inteira um ativismo terrível. Mas quando olha para o seu interior, é apenas um subterfúgio. Tentam preencher com tanto trabalho, com tanto ativismo descontrolado, mascaram as relações em meio a tantos ativismos, a tantas ocupações que chegam a ser um exagero. Tudo na vida tem que ser com moderação. Trabalho é com moderação, descanso é com moderação, igreja é com moderação, família é com moderação. Tudo tem o seu tempo. A gente viu as pregações passadas aqui no próprio texto de Eclesiastes. Aquele excesso de atividades, porém, na verdade, são pessoas isoladas, uma agitação na sua alma, eles estão sangrando por dentro quando chegam no seu individualismo, na sua solidão. Se você está assim, meu irmão, sangrando por dentro, é hora de estancar essa ferida aí. Tem gente que é assim, se enfia de cabeça no trabalho à exaustão. Qualquer tipo de atividade chega para ela, diz: estou dentro, sem medir consequências, sem olhar para a sua própria saúde, sem olhar se ela está em condição de poder render, de poder dar. Querido irmão, o cristianismo é uma religião para relacionamento, não é para isolamento. Lembre-se que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Lembre que Jesus Cristo viveu aqui a sua vida compartilhando com pessoas. O Verbo se fez carne, habitou entre nós para compartilhar a vida conosco. Então você vê na Escritura Jesus Cristo chorar, Jesus Cristo sorrir, Jesus Cristo se irar. Você vê Ele compartilhando a vida e a existência humana com as pessoas. Viver a vida intensa não é um problema, desde quando você viva com saúde, desde quando você tenha bons relacionamentos debaixo deste sol, nesta vida cotidiana. Não viva na solidão, não queira ser uma pessoa sozinho. Deus não lhe fez para andar sozinho, Deus não lhe criou para viver na exclusão. Jesus Cristo disse em João 15:15, eu vos tenho chamado de amigos. Ou seja, Jesus viveu aqui nesta vida se relacionando e fazendo amigos. Você precisa granjear amigos também nessa vida. Ele disse: não vos chameis mais de servo, mas vos chameis de amigo. Em Romanos e também João 17:24, ele disse: Pai, a minha vontade é onde eu estou, estejam também comigo aquele que me deste. O que é isso? É relacionamento, irmãos. Jesus veio, se relacionou conosco aqui, com homens aqui, e há de se relacionar com a humanidade para a eternidade. Ele quer que os homens estejam com Ele para sempre. Ele também falou em João 14,
Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O que é isso? Deus foi preparar lugar para que a gente possa estar perto dele. Não viva a vida isolada, não viva uma vida exclusivista. Cristo nunca andou sozinho, ele não passará a eternidade sozinho, isolado, num trono de glória, somente ele, não. Ele estará reunido comigo e com você. Amém? Não tenha medo de dizer amém não, viu? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Jesus disse assim: revelando-se a João, ele disse assim: ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Você quer relacionamento tão íntimo quanto este que ele deseja ter conosco? Você se assentar ao trono, no trono do seu Senhor? É um direito que ele vai dar àqueles que ele se relaciona. Isso aqui mostra que ele é um Deus de relacionamento, de compartilhar. Senta-te comigo no meu trono. Imagina, Clarinho, um dia você vai viver isso. Por que se isolar nesta vida? Eu disse que são duas coisas que nós podemos extrair. A outra é o pregador dizendo que o solitário, na verdade, está cego. Os seus afetos estão nas riquezas. Os seus afetos estão nas coisas transitórias desta vida, o poder, a fama. Ele opta pelo egocentrismo, que os conduzem a um isolamento, ilusão de coisas desta vida. Eles se iludem com o afã desta vida. O que é o afã desta vida? Significa o desejo desenfreado pelo labor em buscar os bens. Este homem está fazendo isso, entrando de cabeça, fama, poder, dinheiro. Nós não devemos construir relacionamentos assim, ou buscar desenvolver relacionamentos na nossa vida assim. Há pessoas que têm este caminho, são individualistas e querem por todo o tempo satisfação própria por riquezas e por construir, buscando em bem, em dinheiros, relacionamentos chamados de materialistas. Eles querem se relacionar apenas com o que é material. Isso, na verdade, não é nada superior, é algo inferior. São muitas pessoas que estão assim, irmãos. Desconstroem famílias em busca de saciedade monetária. Não querem compromissos sérios. Vivem a vida com aventura. Pessoas que estão sorrindo nas redes sociais, tirando suas selfies, marcando nos seus stories, mas a realidade do seu interior não é nada isso. Se você está aqui e vive assim, você tira aquela selfie linda, né? Logo depois da selfie, sua face muda. Sua realidade nunca foi a essa. Aí você deve cair na real. Você precisa utilizar as redes sociais, sim, mas não para disfarçar. Não para parecer uma vida que você não tem, uma pessoa que você não é. Uma pessoa que você só se relaciona no que é artificial, mas o dia a dia. Você não tem trato com pessoas. Você não tem o calor humano. Você parece que está na geleira. Livre-se disso, irmãos. Cristo pode aquecer seu coração e fazer com que você seja uma pessoa relacionável. Porque essas pessoas individualistas partem de uma premissa. Na realidade, estas pessoas estão negando à sua alma o que realmente a sua alma precisa. Elas não conseguem perguntar, por que eu faço tudo isso? Elas não conseguem enxergar o bem. O Eclesiastes está dizendo, seus olhos não se fartam das riquezas. Podemos nos perguntar, isto é uma insanidade? Ó irmãos, bens materiais nunca foram sinônimos de contentamento. Uma alma pode ser vazia mesmo tendo muitas riquezas. Bens materiais nunca foi para nenhum homem sinônimo de contentamento. Contentamento é conhecer a Cristo. Contentamento é pertencer a Deus. Contentamento é se relacionar com pessoas santas.
Contentamento é dividir a vida, as cargas com as pessoas. Contentamento é achar um ombro amigo para chorar. Contentamento é ter Cristo como seu melhor amigo. Isso é contentamento. Porque você pode estar numa chopana, mas você terá o melhor amigo ao seu lado. Você pode ter uma casa simples e um irmão ser bem abastado e sentar com você na sua simplicidade e comer com você na simplicidade e viver a vida simples com você naquele momento. Como também você pode entrar na casa e nos palácios de irmãos mais abastados e viver tranquilamente, sem desejar, sem invejar nada. Viver a vida, relacionamento com saúde, é isso, irmãos. E no povo de Deus deve existir isso. Isso não deve esfriar os nossos corações. Às vezes as pessoas se esfriam porque julgam que um é melhor do que a outra, porque possuem algum bem e a outra não possui. Diante de Deus essas coisas são efêmeras. O que vale é relação, relacionamento, é vivência. Que relacionamentos sinceros, irmãos. Pessoas que se abrem com sinceridade e que não vivem fofocando uma das outras. Ou que se juntam com panelinha só para falar mal de um e de outro, porque às vezes se relaciona só com um grupo, uma panela de defeituosos, que está criticando outra panela de defeituosos. Nós temos defeitos, todos nós aqui. Mas nós devemos aprender o relacionamento e compartilhar a vida. E perniciosidade em assuntos não fazem parte do meio do povo de Deus, irmãos. Estas coisas só maqueiam quando um homem olha para tudo ao seu redor e quando olha para dentro de si vê um vazio, o seu coração está cego, cego das coisas desta vida, cego do individualismo, cego nas riquezas deste mundo, querem preencher um interior que nunca vai se encher com estas coisas. Não são todo o conhecimento do mundo, não são todo o ouro, a fama, todo o seu afã, como eu disse a vocês. O único que preenche é Jesus Cristo. Isolar-se em individualismo egocêntrico é empobrecer a alma, é adoecer a alma. As riquezas deste mundo são insatisfatórias no final. Contra toda a ilusão há um remédio, Jesus Cristo. E o observador da vida está nos levando mesmo a olhar acima do sol. Ele disse que no final essas pessoas que vivem esse individualismo, irmãos, vai ter esse argumento aqui, eles vão dizer no final, tudo que eu fiz e procurei foi apenas vapor, vaidade e enfadonho cansaço. É aterrador chegar ao final da vida com todo o esforço e ver que nada valeu. Isso deve ser uma coisa terrível, que trocaria no final da vida toda a fortuna, ouçam bem, fortuna, riquezas e valores perniciosos deste mundo, se trocaria tudo isso só por amizades sinceras. É aterrador chegar ao final da vida assim. Alguém que viveu isoladamente, se sentindo superior a todos, e no final da vida não tem ninguém para chorar com ele suas dores. Você já se deu conta disso? De que isolamento pode fazer você se privar de verdadeiros valores dessa vida debaixo do sol? Não são dinheiros que compram bons relacionamentos com filhos. Não é a fama que gera bons relacionamentos. Então, filhos ao redor da mesa é bênção e graça que Deus concede. São valores que não têm preço, irmãos. Viver solitário não vale a pena. Ter uma vida conjugal, ter alguém para amar, ter alguém para viajar, ter alguém para sorrir junto, para chorar junto, ter uma vida conjugal, ter um cônjuge, onde você pode compartilhar a vida, isso são valores que não têm preço. Viver a vida ao final sem ninguém é terrível. Maninha diz isso para mim sempre. Ela se separou de meu pai e hoje, no final da vida, ela diz, eu fui tola. Porque solidão não serve para ninguém. Não deixe se destruir relacionamentos. Não deixe que o seu casamento vá a pique. Não deixe que os relacionamentos com o seu filho se destrua. Olhe, meu irmão, solidão no final dói demais. Dói muito. Não se feche para relacionamentos. Às vezes as pessoas colocam tantos porquês, tanta coisa na frente para um relacionamento que no final termina sozinho.
Remove essas coisas, irmãos. Abre os caminhos. Deus te iluminará. Amém? Acho que está na hora de você se perguntar a si mesmo, que há tempo de você corrigir a rota da sua vida, e fazer essa pergunta: por que eu tenho trabalhado tanto? Eu tenho trabalhado em favor de mim mesmo, ou eu tenho trabalhado em favor de relacionamentos duráveis? Você deve se perguntar isso. Se você não está se perguntando isso, é porque você já está em um poço de egocentrismo, é porque você já está lá embaixo. Então você precisa emergir do fundo dessa cisterna de solidão escura e ascender acima do sol, e segurar a mão de Deus, segurar a mão de Cristo, ser salvo por Ele, brilhar com Ele, viver a vida relacional. Veja o verso 9 ao verso 11 agora. Porque, meus irmãos, Deus nos dá bons amigos, viu? Deus nos dá bons amigos. Eclesiastes vai aconselhar os discípulos que estão à sua audiência. Lembre que a imagem aqui é um velhinho, ancião, sábio, ensinando uma audiência. Então ele está agora mostrando àqueles que estão ávidos a aprenderem a ter uma vida de sabedoria, alguns conselhos que ele vai dar. E geralmente esses conselhos se aplicam a lances matrimoniais. Mas no original, no primeiro sentido, não é esse. Vamos ver os textos? Verso 9. Olhinhos no texto. Verso 9. É melhor serem dois do que um, porque melhor paga o seu trabalho. A gente aplica isso no casamento às vezes, né? Não está errado aplicar, mas a priori não é esse o sentido do texto. O pregador está dizendo à sua audiência que você precisa compartilhar a vida e o trabalho e dividir as tarefas com alguém. Você não pode ser individualista e esperar que vai fazer tudo sozinho. Aprenda a compartilhar a vida. Aprenda a dividir seus talentos. Aprenda a compartilhar as coisas. Você não pode fazer tudo só. Você não vai conseguir fazer tudo só, ou coisas grandiosas demais com toda a perfeição sozinho. Você precisa dividir a vida. É melhor serem dois do que um. Dois trabalhando é melhor do que um só trabalhando. Divide o peso, divide a carga, o trabalho não fica solitário, não é penoso e ainda é rentável. Tem pessoas que têm dificuldade de dividir trabalho na igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de dividir trabalho na família. Tem pessoas que têm dificuldade de dividir trabalho na empresa. Se isolam. Acham que somente a sua ideia é a principal, é somente aquilo que vai casar bem. Não, irmãos. Se abre para relacionamento, se abre para compartilhamento. Você vai ouvir as pessoas, uma ideia boa vai surgir, uma ideia maravilhosa vai se apresentar e vai melhorar o seu pensamento, vai melhorar suas intenções. Trabalhar em conjunto, irmãos. Relacionamentos é o que nós devemos fazer. O pastor não pode trabalhar sozinho, eu não posso fazer tudo só. Tem coisas que pertencem a mim fazer, mas tem outras coisas que eu preciso abrir com os irmãos. Eu não posso ser exclusivista na igreja. Dividir atribuições, irmãos. A tendência é o trabalho ser mais lucrativo. A tendência é a vida ter mais valor, ganhar mais sentido, é fazer sentido. É paradoxal viver assim. Porque tem melhor paga o seu trabalho. O pregador diz isso. Dividir as responsabilidades tem melhor paga o seu trabalho. Então quanto mais pessoas se envolvem em harmonia, porque o envolvimento aqui deve ser isso. Nossa igreja precisa ser conhecida como a igreja que está acontecendo, mas que ela se harmoniza entre os irmãos. As mulheres estão trabalhando e os homens estão atentos. O que a gente precisa fazer para ajudar? Como é que a gente precisa fazer, irmã, para aliviar essa carga? Os irmãos estão trabalhando e as irmãs estão dizendo: irmãos, como é que eu posso dividir com você o peso? Os adolescentes, os jovens, compartilhar a vida. Isso eu estou dizendo num âmbito eclesiástico. Dividir, confiar. Haverá boa fonte de lucro. Relacionamento interpessoal, meus irmãos, produz coisa boa. Quando a mão de Deus está sobre nós, o trabalho se torna mais leve, eu já disse. Via de regra, resultados chegam. Pessoas começam a se beneficiar, no bom sentido. A igreja avança, a família cresce, as coisas florescem, oportunidades aparecem. Quando você compartilha, aí tem gente que não compartilha com medo de perder posições. Deus que te colocou te honrará, meu irmão.
e vai assegurar o lugar onde Ele te colocou. Não tenha medo de ensinar a ninguém. Não tenha medo de compartilhar dos seus bens para ninguém. Não tenha medo de dividir as coisas. Deus que te colocou ali vai te preservar. A nobreza é viver assim. Tem pessoas que não, com medo de dividir o que conhece com outras pessoas, de perder certos status e locais, não fazem um relacionamento florescer e as coisas crescerem. Meu irmão, você vai afastar. Esse é o bom sentido da vida debaixo do sol, daqueles que temem a Deus. Veja o verso 10, por favor. O pregador cita então benefícios. Porque se caírem quem aqui? As pessoas que estão trabalhando em harmonia. Porque nem sempre, Clerinho, nós dois trabalhando junto, vamos acertar juntos. A gente pode falhar em alguma coisa, não é verdade? Nós não somos perfeitos. Mas se acontecer que caírem, vai ter um que vai ter disposição, ou vai estar mais animado, ou vai estar mais confiante. O que ele vai fazer? Vai levantar o companheiro, não vai fugir, não vai sair correndo. Relacionamentos, irmãos, é para todo o tempo. É para na hora que está dando certo e para na hora que está dando errado também. É porque se errou todos os dois. Mas vai ter um que vai ter mais equilíbrio, vai tirar o irmão daquela deprê. E daquele sentimento de desvalorização que às vezes chega ao nosso coração por uma coisa errada que a gente fez. Vai ter alguém que vai estender a mão e vai dizer: levanta, companheiro, fica de pé, vamos prosseguir, vamos continuar, temos uma construção, estamos em uma obra, não podemos parar. E o texto continua dizendo: ai, porém, do que estiver só, pois se caindo, não haverá quem o levante. Meu irmão, sustentáveis são esses aqui que o Eclesiastes está dizendo. É melhor serem dois do que um. Sabe, ter a vida apoiada por alguém, isso é gracioso. Estar sozinho é terrível. Esta segunda pessoa estará com você em todos os momentos, seguindo o mesmo propósito. Se um cai, o outro sustenta. Se um se machuca, o outro estará lá para sarar, e não para pisar. Quem constrói bons relacionamentos, meus irmãos, terá sempre uma mão estendida em seu auxílio. Pense nisso. Quem constrói bons relacionamentos sempre terá uma mão amiga a quem buscar socorro. Porque você vai ter liberdade de se achegar a essa pessoa, de chorar suas dificuldades, de apresentar suas demandas. E esse teu amigo, esse teu irmão que se relaciona com você, nunca vai te condenar. Ele pode lhe repreender, porque isso é justo, mas vai lhe estender a mão. Bons relacionamentos devem ser assim para a vida, para tempos que sejam duradouros. Quem constrói bons relacionamentos terá sempre boa mão estendida. Boas amizades são dadas por Deus, irmãos. Abra-se para bons relacionamentos. Façam boas parcerias também. Você tem um trabalho? Busca alguém para fazer com você. Às vezes pode nascer aí, de um bom relacionamento, uma aliança de uma boa sociedade. Não faça sociedade com quem é das trevas. Se associe com quem é da luz. Muitas vezes, esse trabalho que você está fazendo sozinho pode ganhar outras proporções e abençoar outras famílias pelo fato de que você se uniu com uma outra pessoa que pensa da mesma forma e que tem a mesma fé que você tem e que compartilha do mesmo sentimento que você. Então, a vida também a gente deve estabelecer boas relações. Sabe o que as pessoas dizem aí fora, irmãos? Que ter sociedade não presta. Mas não é bem assim. Você tem que saber com quem você faz, com quem você se associa. Casamento é um tipo de associação. Família é outro tipo de associação. Atividades profissionais também você pode se associar, mas você precisa saber com quem você está entrando, para que você tenha alegria e prazer. Um parêntese aqui. Logo quando eu cheguei na Pituba, eu conheci uma família. Eu olhei para uma família, mas assim, eu olhava de longe e dizia: essa irmã é pedante. Olha que concepção minha. Porque eu olhava para a pessoa, eu pensava que ela era assim. Não era nada disso. Quando eu me aproximei dela, da família, se tornaram um dos nossos maiores amigos. E sabe como acabou um ponto dessa amizade, no sentido não de destruir, mas sabe onde desembocou isso? Nos tornamos sócios em uma atividade.
Merecemos. E por que essa sociedade acabou? Porque graças a Deus esse irmão passou em um concurso público que ele tanto desejava, tal, e a gente entendeu, então pronto, vamos dissolver, e dissolvemos a sociedade e ficou tudo muito bem, mas somos amigos até hoje, de eu ir na casa dele e sair de lá 3 da manhã, 5 horas da manhã, conversando, de chegar 9 da noite e passar a madrugada conversando. Hoje não tenho tanto tempo assim não, viu? Porque virei pastor e aí, pastor, tem que orar mais, né? Mas quando eu vou lá, irmãos, é assim, porque... o meu preconceito iria me impedir de ganhar um grande amigo, uma grande amizade, não é, Érica? Então, não se fechem por causa de uma percepção precipitada, que a gente faz isso muitas vezes. Vamos em frente? Verso 11. No verso 11, o pregador continua dizendo: também se 2 dormirem juntos, se aquietarão, mas um só como se aquietará? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Está vendo? Isso às vezes coloca lá no casamento, né? Como eu disse, pode aplicar, mas a priori não é este o sentido. O sentido aqui, meu irmão, é de proteção mútua. Ou seja, há um companheiro viajante com outro companheiro. A imagem é essa. Um companheiro está viajando com o outro, num deserto frio, porque você sabe que à noite o deserto é muito frio. E o que eles fazem de noite, como era a tradição lá no passado? Se deitavam juntos, um de costa para o outro, para se aquecer, para se esquentar, para ninguém morrer de frio. Ou seja, é proteção, relacionamento é proteção. E se estiver sozinho, pode morrer no deserto sozinho de frio. A gente precisa, irmãos, de bons envolvimentos para a gente superar friezas espirituais muitas vezes. Às vezes você pode passar um momento de frieza espiritual. E quem vai estar lá naquela hora para aquecer você? Para ser como uma brasa, para reanimar a tua fé? É aquele irmão que caminha com você a estrada da fé, a estrada da vida. Porque a estrada da fé não tem sol o tempo todo não, irmãos. Tem espinhos, tem pedregais, tem frieza, tem tristeza, tem decepção. O amigo vai estar lá para essa hora também, para estar com você, para emprestar as costas, para aquecer você, para revigorar suas forças nas noites frias dos desertos da sua vida, ou vice-versa. A outra imagem é o companheiro lutando. Um está lutando, aí o outro vem para lutar junto. Ele vai unir as forças, unir os escudos, unir as espadas. E ainda o pregador ainda inclui mais um outro indivíduo e diz: tem mais um chegando aí, é melhor ser 2 do que 3. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, ou seja, 3 lutando contra o inimigo, a possibilidade de vencer é maior. Ô irmãos, relacionamentos é para assim, para a gente lutar junto, para o meu escudo ser o teu escudo, meu irmão, para a minha espada ser a tua espada. Os meus talentos precisam estar em disposição ao serviço de vocês, e o de vocês em disposição a serviço de mim também. Precisamos unir as forças. O cordão de 3 dobras aqui é 2 é melhor do que 3. Às vezes a gente aplica logo lá para, né, o marido, a mulher e Deus. Tem a sua aplicação, mas a ideia do autor é esta: relacionamentos que duram para sempre, irmãos. Porque bons relacionamentos que nós construímos aqui, a amizade que eu tenho com o Clerisval, que eu tenho com a irmã Débora, é para sempre. A gente vai se encontrar no céu. A gente vai cantar junto no mesmo coral, a gente vai se prostrar diante do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Fomos lavados pelo mesmo sangue, fomos perdoados pelo mesmo Deus que nos perdoou. Então por que nós não vamos viver relacionamentos com limpidez, com transparência, com segurança e usar os nossos talentos e habilidades para fortalecer um ao outro? Precisamos, a igreja do CIA precisa ser um grande cordão de 3 dobras, que não se arrebenta, tentar para te ajudar. E você olhar para a minha necessidade e se apresentar com prontidão para me socorrer. É isso que deve ser uma igreja feliz, uma igreja madura. E também na sua casa deve ser assim. E se você quer aplicar para o seu casamento, então aplique mesmo. Seja você, sua mulher, e o seu marido, mulher e Deus. Quem vai arrebentar isso? Depois de cuidar disso, ele vem para uma segunda parte para a gente concluir. Versos 13 ao verso 16. Me dá aí mais uns minutinhos, viu?
Veja aí o verso 13, ele vai falar agora do outro perigo, que é a presunção. Ele vem falando do relacionamento, de vida individualista, dos individualistas. Agora ele vai falar de presunção. Melhor um jovem pobre e solitário do que um rei velho e insensato que já não se deixa de admoestar. Ainda aquele que sai do cárcere para reinar, nasça pobre no reino deste, ainda que aconteça isso. Então o Salomão está dizendo o seguinte: quando a altivez chega no coração de um homem, que seja ele autoridade ou não, e ele se torna tolo, ele não quer dar mais ouvidos a ninguém, ele não vive uma vida de sabedoria. O tolo não dá ouvidos a conselhos, mas a sabedoria, ela pode encontrar perfeito lugar no coração até do mais jovem, ou seja, dos mais simples. Temos que viver a vida com simplicidade também. Viver a vida debaixo do sol, adquirindo sabedoria, é dar ouvidos a bons conselhos. Então está linkado aí, bons relacionamentos, bons conselhos. Dar a vida é não viver uma vida soberba. É compartilhar, é não ter no seu coração presunção, achar que você não precisa, mas não quer dar ouvidos ao conselho. Você quer a espada, quer o escudo, mas o conselho você não quer. Isso é presunção, fuja disso. Eu lembrei de José. José foi um homem que saiu do cárcere e se tornou o segundo maior do Egito naquela época. Ele é tipo esse jovem aqui, que era tão pobrezinho e se tornou o mais poderoso, que Salomão está dizendo. Mas ele deu os conselhos e ouviu conselhos. Entretanto, notem que no mesmo fôlego aqui no texto, Salomão disse que o jovem sucessor do velho rei não pode ter o seu coração a vaidade de que ele não viverá um desencanto. E que desencanto pode ser esse? Ver os súditos que estavam aplaudindo a sua sucessão, um dia virar as costas para ele. Porque existe isso também, irmãos. Você ouve os bons conselhos, você vive a vida, mas as pessoas desta vida, por isso que eu falei que a gente tem que ter prudência, as pessoas dessa vida debaixo do sol, o que elas sempre fazem? Todo o tempo elegem um novo herói. Em todo o tempo elege uma nova personalidade e esquece o minuto que se passou, as pessoas que viveram, que ajudaram, que socorreram. É um antídoto para você, viu? É uma vacina para todos nós. Isso também não nos impede de viver e de nos relacionarmos. Na verdade, o que devemos fugir é de um coração egocêntrico, é de um coração que não dá ouvidos a bons conselhos. No final, verso olhadas para cuidar de uma grande nação de Israel. Mas este mesmo aqui, o texto diz que esse mesmo jovem que saiu da pobreza, que se tornou tão proeminente num reino, viu que tão pouco os que virão depois dele hão de se regozijar com ele. Ou seja, haverá aqueles que vão resistir e que não vão querer seguir junto com você. Haverão aqueles que vão querer desconsiderar relacionamentos. Haverão aqueles que não vão querer caminhar juntos. Mas também haverão outros que vão considerar. Na verdade, viver a vida com um coração presunçoso é vaidade também, e correr atrás do vento. O que é que vale e o que é imutável para nós? Pessoas mudam, eu disse a vocês, mas quem nunca muda é Deus. Malaquias 3:6 diz: porque o Senhor, eu sou o Senhor, o Deus, que não mudo. Então, caminhe em relacionamentos com isso na sua mente. Se relacione com Deus, porque Ele não muda, Ele não vai trair sua confiança. E Tiago diz: toda dádiva e todo bom perfeito vem do Pai das luzes, que não há sombra de dúvida nem variação. Deus não muda. E Hebreus também diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Jesus possa nos libertar, irmãos, de isolamentos, que Jesus possa abrir o nosso coração para novas relações e que o Espírito Santo nos capacite a vivermos isso mutuamente como igreja, dentro das nossas casas, no ambiente de trabalho, e seremos livres de toda presunção. Amém.